exemplo, foi tudo que a gente consegue extrair do auto layout. O básico do componente, a gente tem aquela famosa regra, né? Nós temos o componente, nós temos a instância. Quem quiser aqui depois olhar, tipo, eu vou deixar disponível material que tem também atalhos, porque eu sou um viciado em atalhos no Figma, tá? Então você vai ter a situação de componente, que é o pai, a instância, que é o filho, os filhos seguem a regra do pai. Você pode simplesmente criar um segundo componente que é alimentado por essa instância, outros elementos, e cria ali a segunda instância, e por aí vai, você vai criando sua biblioteca. Até esse próprio componente que você trabalhou no seu arquivo, que não, no caso que a gente está falando não é de Design Ops, você pode literalmente receber uma biblioteca, entendeu? Então você pode alimentar todo esse material com esse componente, criar um macro componente e por aí vai. Como a gente conhece, atualmente ele tem o componente, ele tem a variante, né? Na forma antiga que a gente trabalhava, cada botão que a gente fazia era um componente, a gente trocava ali, ordenava a forma que nomeava, com cor, com comportamento, estilo. E aí normalmente a gente fazia essa tabelinha aqui para se guiar quando a gente tinha esse material. Com a variante, eles seriam essa opção aqui que você pode, por exemplo, pegar vários desses componentes. Eu falo assim de arquivos antigos, tá, gente? Eu falo que tipo eu peguei essa época que começou a retrabalhar os componentes para jogar para aqui para dentro. Então, tipo, se alguém pegar um arquivo muito velho e tiver que fazer ali um componente zero, você pode simplesmente selecionar todos eles e ele vai aparecer ele combine has variant, entendeu? E aí você vai criar um elemento, entendeu? Ele vai seguir totalmente essas regras que a gente falou, né? Ele vai pegar e vai descrever com a forma que você nomeou ele. Ele vai tentar traduzir isso para dentro das propriedades. Então, tipo, aqui, por exemplo, você tem um exemplo que são 4 propriedades, tipo, status e iconografia. Então, ali vai estar escrito dentro do próprio componente as regrinhas de cada variante. Normalmente, quando a gente faz isso, acaba cagando, entendeu? Dando algum erro. E o que acontece é simplesmente por alguma questão de inconsistência no sistema. Então, tipo, a gente escreveu ou esqueceu de escrever alguma propriedade, ou escreveu uma propriedade com o nome errado, ou qualquer outra coisa. Então, tipo, o componente, quando você olha o componente, seleciona ele e você vai ver ali as propriedades, ele fica com esse aviso, ó. Algumas variantes vão ter erro, clica aqui que você vai selecionar elas. Então, ele vai literalmente mostrar. Quando você clica nelas, ele vai dizer qual é a propriedade que está dando problema. Então, tipo, isso para retrabalho ajuda muito. Quando você está com algum problema, você olha assim, acha que está tudo certinho, deu erro. Por quê? Tá ali. Tipo, ele dá um alertazinho para você. Vamos pegar aqui uma instância, tá? Que é esse botão aqui. E vamos pegar aqui o nome que estava dentro do layer, né? Pô, nome pra caramba, palavra pra caramba. Não sei como é isso. Que você pode literalmente trabalhar, tipo, trocar as propriedades dele no próprio nome de layer, né? Mas ele, de certa forma, é até fácil de entender se você colocar dele da seguinte forma. Você colocar e você vê que cada um está dizendo qual é o tipo de situação. Então, você, quando for escrever, se quiser escrever cada componente assim, separado, depois combiná-lo, você pode escrever property 1 igual value, property 2 igual outro valor, property 3 o valor do terceiro, property 4 o valor do quarto, entendeu? E o legal disso faça uma tabela em isso, coloquem as propriedades que vocês querem configurar e você não vai ter tanto problema disso. Esses dois casos aqui de cima, quando você escreve um texto livre, por exemplo, o status, ele vai ter default, vai ter over, ativo, inload e desabilitado. Ele vai sempre colocar como opção de texto dentro do próprio Figma, entendeu? Então vai ser um select box, você vai dizer ali qual é o que você quer, e aí você vai pegar ele e selecionar. E nós temos outro, e como a gente normalmente sabe disso aqui, né? Aquela tabela que a gente estava vendo lá no início aqui, ele vai aparecer aqui, e você pode até ver aqui na forma como era antigamente. Tem um outro modo
que é o com chaveamento. Pô, como é que eu faço o chaveamento? Nunca vi isso, entendeu? E é uma coisa bem besta. Você escreve se é verdadeiro ou falso, sim ou não. Entendeu? Ele vai ligar o chaveamento. O próprio Figma reconhece. Entendeu? Normalmente você pode escrever o true and false, que normalmente é mais uma linguagem de codificado, tá? Da parte dos desenvolvedores. Mas toma cuidado pela seguinte situação: você tem a chance de você acabar fazendo mais uma seleção de texto do que essa chavinha. Por quê? Porque diagramação importa, infelizmente. Se você escrever true e false em tudo minúsculo, ele funciona. Se você escrever true em tudo minúsculo e false com um maiúsculo sequer, uma letra que não está na mesma forma que escrito na outra, ele vai dar erro. Ele não vai ligar a chavinha. Entendeu? Aí temos o pequeno problema da variante. Que simplesmente o que acontece? A gente começa a trabalhar, fazer variação, variação, o arquivo acaba tendo esse peso. Entendem? Isso foi uma coisa que aconteceu muito nos meus arquivos, muito nos arquivos do Gui. Isso é uma coisa que, tipo, é engraçado. Eu vou pegar esse exemplo aqui que eu tinha, né? Esse card. Eu tinha que trabalhar ele em vários comportamentos. O comportamento, por exemplo, se ele está ativo um desconto, se ele está ativo um desconto especial, se ele tem um alerta, se ele é uma categoria de um produto. E aí eu tenho essa situação. Ele fica com tremendas variações. Isso pesa absurdamente no arquivo, porque ele vai ler cada um desses e aí começa a pesar cada vez mais a máquina, o material, e aí fica quase impossível da gente conseguir trabalhar dentro do material. E aí vem o que eu adicionaram atualmente dentro do Figma, que na qual ele acabou resolvendo esse problema, entendeu? Diminuiu muito a questão de variações e relativamente também baixou a quantidade de peso dentro do Figma. Quem que são eles, né? São as novas propriedades. E aí, simplesmente você transforma um material que simplesmente que você teria que ficar criando cada uma de variações para uma coisa que é mais chaveada. Entendeu? Então, aqui você tem a situação de como aparece o componente, como vai aparecer as propriedades e como vai aparecer na instância. E você pode trabalhar elas à vontade, que ela vai ficar muito mais fácil na situação, que é o que eu quero tentar mostrar para vocês hoje. A primeira propriedade nova é o Boolean, que simplesmente ele é uma opção na qual você vai ligar e desligar o layer. Então, tipo, eu não quero que tenha um desconto, eu simplesmente vou lá e desligo a chave a camada que está ali a tag de desconto. Entendeu? Como faz isso? Normalmente, quando você seleciona um elemento dentro do componente, você vai aparecer ali no canto, na configuração direita, no layer, né? Onde você mexe nas propriedades do layer, esse ícone aqui da setinha entrando num quadrado, e aí ele vai te pedir para você escrever um nome da propriedade. Nesse caso aqui, eu peguei um print que tinha várias propriedades já prontas, né? Mas você pode colocar simplesmente para criar uma propriedade. Ele vai abrir ali uma janelinha, vai dizer assim, dá um nome para essa propriedade e me dá o valor, se ele tem que ficar já habilitado de padrão ou você quer que ele fique oculto assim que você puxar uma instância. Após configurar ele vai ficar com essa informaçãozinha ali na camada de layer, na lateral, na qual, primeiro, ele está dizendo o nome da tag, da propriedade, e ele está dizendo já de cara qual é o valor que ficou. No caso, o linha está aberto, significa que ele está que ele está visível quando você acessa ele. Você pode simplesmente também pegar assim, eu vou pegar mais de uma camada e colocar na mesma propriedade. Então, por exemplo, aqui nesse caso, como o desconto é a tag e o preço antigo, que eu quero colocar para colocar como parâmetro, né? Eu posso simplesmente, se a chave do desconto estiver desativada, também o preço antigo desaparecer. Então, os dois acabam sendo desligados. Alguma dúvida aqui, alguém, por enquanto? Eu vou considerar que isso é um sim, que isso é um não, né? Que está limpo. Mandaram uma perguntinha no chat. Rapidinho. Sim. Pode falar.
Peraí, estou tentando até achar aqui a pergunta. Eu posso ler para você, Oi, ou a pessoa fala. eu ia Fala. falar, tá me ouvindo aí? Tô ouvindo. Tudo bem? Teoricamente, você faz um card com todas as possibilidades dele, todas as variações possíveis, e elas viram opções de ativar e desativar para gerar as Isso. variantes. Você pode criar um card só, você trabalha com as propriedades dele, o que você quer ativar, o que você não quer desativar. Depois, quando você for aplicar isso em outras variantes, você duplicar, criar uma nova variante, ele vai puxar essas propriedades. Então, tipo, é mais fácil você pegar, fazer tudo numa variante só. Quando você for criar em novas variantes, ele já vai carregar essa propriedade. Ah, entendi, legal. Obrigado. E aqui, por exemplo, a gente tem a situação de como ele vai aparecer dentro da instância, né? Ele vai, como é só simplesmente true and false, você vai ter ali a chave para ligar e desligar essa camada. Nós temos uma outra propriedade, que é a propriedade de texto. É a mesma coisa como funciona. Você vai selecionar o canto direito, vai estar escrito uma opção chamada Content, que vai estar ali exatamente escrito o texto do material. Quando você clicar para entrar, ele vai dar ali as opções. Você pode ter como eu falei no caso, uma propriedade já nomeada, uma propriedade nova. Você clicou, quando você clica ela, se for no caso uma já pronta, ele vai ficar setado. E caso seja uma nova, você vai escrever, você vai dizer qual é o valor, e aí ele vai marcar. No caso do que eu falei aqui, que você pode pegar ele e colocar numa propriedade já pronta, tem que ficar só atento numa seguinte coisa. Se você tem no primeiro nome, preço, valor, R$50, e aí, por exemplo, aqui está 900, e eu colocar ele na mesma propriedade, esse texto aqui vai trocar, porque o texto é válido para todos. Que simplesmente é um sample text, entendeu? Você pode trocar ali depois à vontade, entendeu? É só para você fazer o tagueamento, mas isso facilita bastante a tua vida, que, por exemplo, se você for utilizar várias vezes, por exemplo, uma marca que vale por exemplo, a companhia que você está tentando vender, por exemplo, que era o caso desse card de carrinho. Você pode setar ali todos os logos da mesma companhia aérea. Você trocou uma vez, ele vai trocar tudo. Entendeu? A mesma coisa vale para texto. Então aqui ele vai ficar marcado, né, como eu falei, dentro da parte da componente, e como ele vai aparecer dentro da instância. Na instância, simplesmente, se você quiser trocar aqui o valor na instância, você vai aqui nesse lugar onde está escrito o nome dessa propriedade e vai escrever ali. Eu não quero que seja R$9.000, eu quero que seja R$50. Ele vai escrever ali R$50 automaticamente. Você nem precisa entrar na ferramenta de texto para trocá-la. Aqui temos o Instance Swap, que é o caso que eu falei ali da questão de um logo, por exemplo. Normalmente isso é mais focado em material que tem biblioteca. Então, por exemplo, você vai selecionar aqui um ícone, que vai estar sendo alimentado de uma biblioteca. Aqui, no caso, ele não... Como eu não tinha uma propriedade, ele não vai me dar a propriedade, né? Nesse caso, ele vai me dar aqui a opção, ele vai pedir para eu escrever um nome, ele vai querer que eu coloque aqui como é o ícone padrão. Você vai criar aqui, ele vai ficar aqui marcado. Aqui, no caso, ele vai aparecer aqui. Tem uma coisa que eu esqueci de falar, né? Na parte dessas propriedades do componente, todas essas informações aqui, você pode trocar a ordem dele, tá? Então, por exemplo, eu quero que título fique no topo, mas foi a última coisa que eu configurei. Ele vai estar lá embaixo, porque ele vai colocando na ordem que você vai fazendo. Entendeu? Você chega ali, você puxa ele para cima e ele vai ficar como topo, como primeira opção para ser configurável. Entendeu? E aqui, por exemplo, como a gente vai ficar com ele com a situação dentro da instância. Entendeu? E aqui que fica a virada desse aqui, né? Que é diferente. Você pode pegar aqui um componente simplesmente que você trabalhou num local, ou você pode ser alimentado de uma biblioteca. Então, por exemplo, é um ícone, eu quero trocar esse ícone, eu vou para a biblioteca de ícones. É uma marca, eu vou trocar aqui, simplesmente vim aqui, trocar a biblioteca e papum, fácil assim. Aí vamos recapitular, né? Nós temos aqui a variante e as outras três propriedades.
Legal, né? E se eu complicar um pouco mais a situação? Eu combiná-las. Então, aqui, o que a gente tem nesse caso? A gente tem aqui uma variante na qual você tem duas propriedades que chaveiam para desligar dois textos. E esses textos você pode alimentar de forma dinâmica. Entendeu? E o outro você pode simplesmente ligar ou desligar 4 textos. Que também você pode colocar a informação que você quiser. Entendeu? Pô, mas é difícil. Tipo, isso parece um complexo. Não. Isso aqui é dentro desse select. Entendem? Aqui o exemplo, como está ele configurado. Entendeu? Eu coloquei aqui o tema, que eu coloquei como light. Coloquei esse conteúdo que está dentro do input. É visível ou não. Coloquei o title, coloquei o valor dele dentro. Coloquei o ícone para se for para ativar o ícone na lateral direita ou não. E eu coloquei cada valor dentro desse drop. Né? E se ele é aberto ou não. Então, por exemplo, ele pode ser variado em qualquer um desses formatos aqui. Ele é o mesmo componente. Simplesmente eu só setei com as configurações que eu quero. Vai ficar um select fechado. Posso até fazer um input text com login. Ou posso fazer simplesmente um input com texto. Só nas questões de configurá-lo. E aí vem a pergunta, né? Pô, é lindo, maravilhoso, eu fiz isso tudo no Figma. E qual é a prática disso? É código. Isso aqui simplesmente é o chaveamento de programador. Entendeu? Você quer que, por exemplo, vai ser alimentado a informação? Não vai ser? Se não for alimentado, não precisa visualizar. Se for visualizar, quantas coisas, por exemplo, que eu posso colocar aqui logo depois desse segundo boolean, eu posso dizer uma variante que diz a contagem de texto que vai ter, se vai ser 1, 2, 3, 4. Então, isso é uma variante. E dizer qual é o conteúdo de cada texto. Entendeu? Isso aqui simplesmente é o que o programador fica chaveando, fica fazendo a dinâmica. Atualmente, no Figma, tipo, você tem esse card aqui, na qual você tem um componente como instância, né? Tipo, aqui ele é aberto, é ele aqui, com chaveamento. Se eu quiser entrar aqui na área de conteúdo, ele vai ter outro com outros chaveamentos e com outras propriedades. E aí vem a brincadeira que, tipo, normalmente do Figma na forma atual, você tem que entrar dentro do layer, achar o elemento e começar a reconfigurá-lo. O Figma está trabalhando numa nova propriedade para componentes, que é chamado de nested, na qual você faz a seguinte coisa: você seleciona esse conteúdo dentro, você vai colocar ali para... Na verdade, você nem precisa selecionar, desculpa, gente. Você vai clicar ali nas propriedades e ele vai dar ali a opção de nested, instance. Você clicou ali, ele vai te dizer todos os componentes que estão dentro, que vão estar ali servidos. Pode ser um badge, pode ser um ícone, pode ser um divider, que dependendo das propriedades que ele recebe. Por exemplo, no caso, eu queria o conteúdo desse cartão que eu queria que ele ficasse mudando. E aí, quando eu for clicar aqui dentro dele, ele vai aparecer na propriedade do componente, que vai estar ali dividido, ele é apartado, escrito com o conteúdo. E aí, quando eu quiser, como ele apareceria dentro da instância? Ele puxaria todas aquelas configurações antigas que eu tinha mostrado quando selecionava dentro para fora. Entendeu? Ele ainda não está 100% polido, porque tem um pequeno problema. Porque você consegue fazer o nested dentro do nested, dentro do nested, e aí isso vira um formulário infinito e confuso. Entendeu? Algumas dicas importantes para isso, tá, gente? Para quando você estiver trabalhando nesse material. Será que ele caiu? Perdemos Caio? Caio, você está entre nós? Oh, não. Vou mandar uma mensagem para ele. Daqui a pouco volta. Deu tela azul, ele falou. Só para deixar ele mais calmo. 3 minutinhos. Muita Você animação. consegue voltar.
PC não aguentou. O gato caiu, subiu em cima de tudo. Teve gente falando que saiu daqui porque o gato destruiu o modem. Ele falou que deu tela azul, foi isso, Guilherme? Sim, que dava 3 minutinhos ele voltava. Perguntei se ele consegue voltar, sim, senão qualquer coisa eu continuo. Mas você tem a apresentação aí? Tenho. Vou abrir Então, aqui. bota aí. Onde que ele parou? Alô? Ah, ele voltou. Desculpa, meu ele computador está literalmente entre deu nós. tela azul. Vocês estão ouvindo? Sim. Tá, deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui de volta. Isso é para te forjar no fogo da diversidade, Caio. Você Porra. vai sair um homem mais completo depois disso. Eu até abri aqui a tampa do computador para ver se refrigera melhor. Nossa, peraí. Ó, bastidores, Só um bastidores minutinho. dos bastidores. Agora eu vou tentar pelo menos fazer um pouco de ar aqui entrar na máquina, senão... É sério? Você acha que foi a apresentação que detonou o seu computador? Não, foi o meu computador que simplesmente quis me sabotar. Ele aqueceu, eu literalmente fui olhar aqui, o erro é de temperatura. Que beleza, hein? É delícia. Agora você sabe o limite da sua máquina. Ah, um bom ventilador na lateral você resolve o problema. Gente, desculpa estar voltando tudo isso aqui, é porque literalmente eu não marquei pontos chaves na apresentação. Entendeu? E merdas acontecem. Qual foi a última parte que parou, hein, Gui? Dicas importantes. Vamos lá. Vou chegar aqui. Vai demorar um pouquinho, aqui tem bastante frame, né? Tem. Já tá chegando no... Já tá chegando. É bom para revisar, né? Para a gente anotar rapidinho que perdeu aqui, ó. Ó, vai anotando. É que eu tinha que ter feito isso aqui com links chaves, cara. Facilitaria a minha vida. É que eu não esperava que ia acontecer isso. Bom, eu cheguei na parte de Nested, entendeu? Eu falei para vocês aqui a questão do conteúdo. É isso que tem até atualmente na parte de componente, tá, galera? E eu acho que eles vão dar uma polida melhor antes de lançar esse ferramental, tá? Então, tipo, a gente tem a parte aqui das dicas que a gente separou e, de certa forma, até pequena, né? A primeira dica que a gente dá aqui é, se vocês puderem, assim, trabalhar, quando forem produzir um layout, assim, dessa maneira, é sempre bom trabalhar com o wireframe dele. Tipo, o wireframe que eu falo é do web design mesmo, não a parte de UX, de prototipagem que a gente normalmente conhece. Tá? Normalmente isso, por que isso, né? Porque o próprio frame, ele é uma div. Então, quando você trabalha com isso, para transcrever isso para um código, quanto mais fidedigno que ficar para o desenvolvedor, melhor ele vai produzir isso e mais alinhado vai ficar com o layout, menos trabalho com QA e toda essa briga toda. Então, tipo, esse wireframe é desse card. Entende? Vocês conseguem ver ali a distribuição, onde fica um texto fixo, onde fica um texto dinâmico, onde cada coisa seria alimentada para ele, entendeu? E isso acaba deixando até o nosso material mais sólido, assim, quando fica na estrutura, para evitar de ter problemas no layout futuramente. A outra dica que eu dou, e essa aqui é muito importante, renomeie o material de vocês, tá? É uma coisa que, tipo,
dá trabalho, eu sei, é chato. Tem gente que olha assim, pô, eu não vou renomear cada coisinha, clicar em cada layer. E o Figma tem uma ferramenta que evita isso. Que você pode selecionar várias camadas e nomeá-las a seu bel prazer. Que é o Command R, o Ctrl R, né? O Rename. Você seleciona todas as camadas aqui que você quer trabalhar, você chega aqui e você pode olhar sinceramente e escrever assim, eu quero escrever o nome tela. Todos vão trocar o nome, entendeu? Mas eu não quero perder o nome da propriedade, o nome original. Se você clicar ali no Current Name, ele vai colocar esse código e ele vai adicionar o nome atual do layer dentro desse material. Mas eu queria numerá-lo. Você tem tanto em ordem crescente quanto você tem em ordem decrescente para numerar. E, tipo, o Figma, nesse Learn More que ele coloca dentro do ferramental, ele leva diretamente para esse link que eu coloquei aí, que é a forma que ele coloca o Rename Names, e tem os atalhos que você pode simplesmente escrever, entendeu? Que aí ele vai setar tudo de forma ordenada e da sua forma que você quiser. Então, tipo, esse aqui, que é esse formulário, né? Ele pode ser nomeado dessa forma, utilizando o material. Então, por exemplo, o caso line ali, eu só posso selecionar os 3Ds, escrever line, colocar um traço e pedir para ele colocar um número para mim, ele vai colocar. Entendeu? E outro motivo de renomear é quando você está fazendo o seu protótipo lindo e querido, não ficar bugando no Smart Animate, caso você utilize. Ele vai reconhecer cada propriedade e vai dizer e vai evitar de você ter essas quebras de layout quando você vai trabalhando. Então, fique bastante atento com isso. Tipo, eu sei que gasta um tempo, mas vale muito a pena isso depois. E, assim, é uma dica muito importante para revisar, entendeu? A melhor forma de você ver se o seu auto layout, o seu componente ou até a sua tela está certa, não está tendo aqueles bugs todos que a gente falou de auto layout, force o seu layout, entendeu? Tipo, vocês viram a quantidade de vezes aqui que eu fiquei brincando de abrir e fechar o componente, de esticar ele. Isso é a melhor forma que eu acho que para você ficar vendo as configurações. Eu não quero fazer isso num componente, né? Então, tipo, eu faço uma instância e aí eu fico brincando ali de diminuir e crescer a altura ou a largura dele. Revise sempre o fluxo do produto, tá? Você pode sempre achar algum ponto que você esqueceu ali, algum estado, alguma regrinha que você não mapeou, entendeu? Listar a arquitetura da informação antes de você configurar as propriedades, isso é uma dica de ouro, tá? Quando você vai fazer um componente, você vai fazendo da forma que der na sua telha, assim, no seu feeling, não vai dar certo, você vai se confundir. E você, por exemplo, pode fazer um chaveamento errado ali das combinações e ele vai ficando muito complicado, entendeu? E a outra é você criar uma área de estresse para os componentes quando você quer testar eles no protótipo, né? Essa informação, isso aí, tipo, por exemplo, você acaba tendo uma área que fica leve para trabalhar esse comportamento, esse elemento, e você vai trabalhando nele ali à medida que vai fazendo, dá um R para você dar um refresh no link de uma forma, e aí você vai trabalhando ele de uma forma muito mais eficaz, entendeu? Do que você, por exemplo, pegar um protótipo super longo que você queria testar esse comportamento, e o Figma não ajuda a certas horas quando o protótipo é extremamente pesado. E a última dica que eu dou para vocês é para ter calma, gente. Isso é informação para caramba. Isso aqui não foi feito da noite para o dia, entendeu? Eu e o Gui ficamos debruçando, por exemplo, nessas novas features, brincando uns 2 meses. É uma fritação absurda de neurônio, tá? Então, eu já digo para vocês, quantas vezes vocês quiserem olhar esse material e verem aqui como funciona, pode ver aqui que ele vai estar disponível para todo mundo. Tá, e o que a gente vai ganhar com isso, né? O que são os benefícios, né? Como a gente falou aqui sempre, vai ser agilidade no produto e nos processos, e o ajuste vai ser sempre rápido, entendeu? Facilitou horrores, assim, apareceu uma demanda, precisa ajustar, você está ali com um componente que você já está presetado, que aparece em outros elementos, eu vou lá, ajusto num ponto,
e aí ele vai se replicar nessas informações, nessas outras telas. Você não vai precisar ficar olhando assim, cada um revisando, pô, esqueci desse aqui, ou aquele ali. Fez refletir em todos. A responsabilidade é ótima. A responsividade na qual a gente estava falando sempre. Então, por exemplo, setar aquela informação do frame para o fixo, depois colocar ali para o fio, e você vai trabalhando a tela, isso vai deixar ele totalmente dinâmico ao tamanho que você quiser. Então, tipo, agiliza muito. Quando, por exemplo, eu estou com uma tela que vai ficar num layout de 1366, mas eu quero testar ele em Full HD, ou eu quero testar ele no formato de tablet, então, tipo, simplesmente eu vou distorcer, vou diminuir o tamanho do frame maior da tela, e ele não vai sofrer tanta alteração nesse material. Bem rapidinho. O processo de prototipação também fica mais leve com isso, tá, gente? Porque, por exemplo, colocando essas regras, colocando essas configurações, facilita horrores para você configurar ele, deixar ele ali. É a mesma coisa que eu falei, ajuste, você também vai refletir isso no protótipo. E é um ganho muito absurdo de tempo, entendeu? Você não acaba, por exemplo, já setando os Smart Animates e essas coisas todas, fica muito mais rápido. E a facilidade no processo da documentação, né, gente? Porque, tipo, se você coloca todos os comportamentos, todas as regrinhas, todas as coisas setadas numa área ali específica dos seus componentes, todo esse material ele vai ficar pronto para quando você tiver ali uma pessoa que vai desenvolver ele, ou até mesmo uma pessoa que vai entrar na sua equipe, que vai te ajudar, ou um outro PD que vai querer fazer uma consulta desse material, vai estar tudo ali destrinchado, todos os comportamentos preparados, e a pessoa simplesmente vai pegar ali e olhar de uma forma muito mais rápida, entendeu? Essas são todas as dicas que a gente dá aqui com os principais benefícios de seguir essas regras, entende? Então, tipo, eu acho que isso tudo isso, entendeu? É uma coisa que a gente trabalhou horrores para chegar nesse conteúdo. E alguém tem alguma dúvida, alguém tem alguma coisa que queira acrescentar, talvez alguma coisa que a gente nem pensou aqui nesse material que pode dizer, pô, isso aqui também ajudaria. Ou vocês têm... Ou todo mundo conseguiu absorver pelo menos um pouco? Minha dúvida é como você conseguiu isso tudo, Caio? Muito ácido. Brincadeira. Muita licergia, né? Eu fiquei impressionado, eu não tinha imensidão, assim, eu não tinha noção da imensidão de ajustes que tinha, assim, sabe? Eu nunca tinha ido tão a fundo, achei muito legal que você mostrou, cara, dá pra dar um mergulho na ferramenta. Parabéns. Valeu. Oi, Caio, alguém tudo tinha bem? uma dúvida lá no início. Fala, Boa. pode falar, Juan. Não, primeiro eu queria dar parabéns pelo material, tipo, eu sou uma pessoa muito empolgada, sabe, com o uso de componentes, uso de componentes corretamente e tal. Acho que essas dicas que você deu também sobre a construção da hierarquia do componente antes de você sair intuitivamente criando as propriedades, sabe, e todas as variantes, acho que é uma dica-chave, acho que é super legal isso. Queria saber, na verdade, se para esse tópico você tem alguma forma que você costuma construir a hierarquia, se você faz isso na documentação, como é que você constrói isso em forma de diagrama, como é que você faz em tabela mesmo, porque eu ainda sou meio old school, ainda faço em tabela, sabe? Eu ainda me oriento melhor com as tabelas. Então, é aquela coisa, por exemplo, eu falei da situação do wireframe. O wireframe, para mim, é uma coisa bem old school. Eu trabalho desde 2009 no design, entendeu? Uhum. Então, tipo, eu falo disso que é uma coisa bem antiga, mas, por exemplo, eu não faço wireframe quando eu monto um layout. Ele tá tudo na minha cabeça. Então, às vezes eu consigo visualizar, às vezes eu fico ali trabalhando um pedaço, um elemento de uma linha, depois eu faço outro embaixo, depois eu junto todos eles e vou fazendo esse pequeno Lego. Na parte de componentizar, normalmente o que eu prefiro fazer, né? Eu prefiro escrever o que, por exemplo, no papel ou num doc, entendeu? Sim. O que eu quero que isso seja dinâmico, o que eu quero que seja informação, que, por exemplo, nesse caso, esse cartão, eu tinha
9 variantes com 9 conteúdos que certamente mudavam, mas, por exemplo, coisas que eu coloquei ali, tipo, o que tem de comum em cada um? Todos têm um título, todos têm localização, todos têm número de passageiros, todos têm uma companhia. E aí eu fui começando a marcar ali e dizer, ficar brincando de dar check ali em quais informações que acabam ficando iguais em todos. Sim, para levantar as propriedades, né? Exatamente. Você levantando as propriedades de cada um, depois você vai lá, começa a chavear cada um, configurar essas propriedades para poder chegar, para conseguir chegar num elemento mais sólido, entendeu? Mas você produz um artefato para isso, para ter isso documentado, ou você faz intuitivamente? Normalmente eu tento escrever, cara, isso. Uhum. Porque ou eu coloco, por exemplo, no Notepad na minha lateral e vou trabalhando, porque eu tenho 2 telas, né? Então, tipo, eu vou escrevendo de um lado, vou colocando no outro, e aí vou seguindo dessa forma. Quando eu termino, eu coloco na lateral ali o que está escrito chaveado. Não, beleza. Fora isso, parabéns pelo material, ficou bem completo. E Valeu. a apresentação tá muito bonita também. Mais alguém? Teve uma pergunta aqui no chat, que foi: as formas dos cards são criados também a partir do auto layout ou vocês usam retângulos para delimitar as caixas de formas? As fotografias, normalmente, a gente coloca o frame. Entendeu? Porque o que acontece? Você tem 2 formas de você normalmente setar a fotografia. Você pode colocar a fotografia livre, quer dizer, 3 formas, né? Você pode colocar a fotografia livre, você pode colocar um crop, entendeu? Que aí você seta ali da forma que quiser. Na fotografia você pode colocar uma máscara em cima, só que normalmente isso atrapalha um pouco, entendeu? Porque você tem que colocar um grupo, eu quero fugir de grupo, como eu falei. Então eu prefiro que seja um frame com clip content ativado, na qual ele vai cortar o conteúdo, você joga só a foto dentro e aí você seta a fotografia para o modo que você preferir. Então, por exemplo, pode ser um scale, o que eu não recomendaria, porque se você fizer um troço que vai mudar a altura ou vai mudar a distância, ele vai distorcer a fotografia. Então, tipo, talvez um center resolveria a situação na qual ele ficaria melhor. Entende? Mas aí, tipo, eu vou estender ele muito. Aí tem que ser uma fotografia bem grande. Aí isso depende de caso a caso, na questão de imagem. Boa. Bom, alguém tem mais uma? Perguntaram de plugin. Não sei se você usa algum. Não usei nenhum plugin nisso. Cara, é old school. Se pudesse fazer no papel e lápis. Eu recomendei um que que ajuda na documentação, mas é mais só para mostrar estrutura, espaçamento, esse tipo de coisa. Você faz de um jeito muito mais rápido, chama Outline. Você vai selecionando as estruturas e manda dar o espaçamento, ele já especifica isso. É um dos que eu tenho aqui. Eu posso pegar a listinha também e compartilhar mais alguns que são interessantes para documentação em específico. De resto, é tudo mão na massa, como o Caio mostrou mesmo. Eu tento evitar de utilizar os plugins, assim, de certa forma, que mexem nas regras dentro do Figma, porque, por exemplo, eu vou ter a configurada na minha conta. O Gui não vai ter. Aí vai quebrar. Entendeu? Então, tipo, o que pode ser colocado ali, por exemplo, é eu colocar um autoflow para mostrar como funciona o fluxo, entendeu? Eu colocar, por exemplo, a regra de cota, que é só que ele vai entrar ali e ele vai setar. Mas nada que aplique sobre a tela eu vou usar um plugin. No máximo um plugin de consulta, como de contraste, entendeu? Por exemplo, para ver questões de acessibilidade ou tamanho de texto e por aí vai. Muito bem. Senhor Paulo Ferro, diga. Eu ia só recomendar o Pixel Perfect. É um plugin que, como a gente mexe muito com o resize ali, às vezes puxando pelas arestas, pode ser que impacte no componente e ele fique daquele jeito ali que o Caio mostrou, né? Tipo, com as vírgulas ali. E, enfim, a gente pode usar esse plugin, dá para setar para ele não mexer nos vetores, então ele não transformar nada e mexer ali principalmente na proporção dos vetores, e ele cuidar só das janelas, ou então só do texto, enfim. É um plugin que eu uso, que é mais usado para acabamento também. Então, fica aí o convite para vocês usarem também. Muito bem. Também é uma boa. Assim,
uma dica que eu dou por exemplo, tem o Pixel Grid dentro do Figma, né? Que você deixa, normalmente o arquivo vem setado assim dessa forma. Evite evite desligá-lo, entendeu? Porque o Pixel Grid vai sempre colocar ali, por exemplo, um número inteiro, entendeu? Mesmo que seja ímpar o número, tá? Se desativar ele, ele vai fazer decimal, entendeu? Então, tipo, o que normalmente eu faço quando eu quero setar um tamanho fixo, tá? Eu escrevo ali um tamanho, sei lá, 720 pixels de largura, que ele vai ficar ali setado, entendeu? E eu evito de trabalhar muito assim. Quando eu quero escrever um tamanho, eu normalmente vou lá e escrevo, eu não vou ficando na mão livre. Bem. Alguém tem mais alguma pergunta? Já estamos aqui batendo em quase... Já deu 1h15 de apresentação. Passamos um pouco aqui, mas tudo bem. Conteúdo super rico. Eu também tive problemas aqui, desculpa. Não, mas, cara, imagina, não se desculpe. Você trouxe conteúdo bem bacana para todo mundo. Tivemos aqui, só para você saber, Caio, a gente teve aqui, batemos em 85 pessoas num dado momento. Boa. Né? Foi o nosso recorde do Bastidores, desde que deixou a ser Show and Tell de Design, passou a ser Bastidores, esse foi o nosso recorde. E não só, temos 45 pessoas até agora. Esse tópico mega cabeçudo, difícil, né? E temos 45 interessados. Quem que queria falar alguma coisa? Tem alguém aí? Não? Bom, então, seguindo aqui, temos ainda 45 interessados nesse tópico mega cabeçudo, mega difícil. Sinal da qualidade do material que você, Caio, e você, Guilherme, montaram. Então, eu só posso novamente dar os parabéns para vocês, porque eu já sabia que ia ser ótimo, eu já tinha visto. Vocês tinham... Diga. Eu só quero falar uma coisa. Eu tenho que agradecer 3 pessoas. Tem agradecimentos. Pelo pontapé. Uma é você pelo pontapé e o outro é pelo Lucas e pela Nath, que deram a ideia. Que, tipo, eles chegaram pra gente e perguntaram assim, pô, como é que faz isso? Como é que faz aquilo? Você deveria dar uma aula disso. E aí, tipo, naquela conversa da gente, foi daí que saiu essa ideia. Viu? Muito bom. Estão de parabéns, parabéns a Nath, ao Lucas, por serem os inspiradores e os incentivadores disso. Foi ótimo. Eu, enquanto editor desses eventos, agradeço também. Sempre estou em busca de candidatos. Fevereiro, estamos sem bastidores, quem quer fazer o próximo, né? O Caio botou a barra lá em cima, quero ver agora como é que vai ser esse negócio. Mas, enfim, novamente, queria parabenizar vocês dois, foi ótimo. Material de altíssima qualidade, como eu já sabia que ia acontecer, tá aqui o pessoal perguntando quando que vai ter a gravação, quando que vai ter o material disponibilizado. Isso eu vou dividir lá no grupo com todo mundo assim que a gente tiver, porque o vídeo sobe e vai ficar na wiki, mas eu quero ver essa apresentação propriamente dita, se vira um PDF, se vira um PDF animado, como é que a gente vai fazer isso, e também libero para todo mundo. Só lembrando vocês, os bastidores, o Mori Bastidores acontecem toda segunda quinta-feira do mês. Na terceira quinta-feira temos o Mori... Não, é o contrário. Na segunda quinta-feira é o Mori Conversas e na terceira quinta-feira é o Mori Bastidores. Então, mês que vem tem mais. Vamos ver de que assunto vai ser. Caio, Guilherme, obrigado pelo tempo de vocês, obrigado pela disposição, obrigado pela qualidade, obrigado pelo empenho. Vocês são o máximo, ficou muito bom, parabéns novamente. Queria agradecer a todo mundo que esteve aqui, todo mundo que está até agora aqui. O Mori Bastidores é feito para vocês, por vocês, para vocês. Espero que vocês tenham aprendido coisas boas e que amanhã vocês voem baixo em seus projetos com todo esse conhecimento que vocês pegaram de Caio Colim e Guilherme Garcia. Pessoal, é isso. Boa noite, bom descanso. Mês que vem tem mais. Valeu, pessoal. Obrigadão por tudo aí. Gente. Parabéns, Caião. Arrasou na apresentação antes de tudo. Valeu, arrasaram aí. Um abração. Obrigado, Miguel. Tchau, pessoal. Gente, mandaram bem demais. Pessoal. Um abraço. Obrigado, pessoal. Boa noite. Gente, bom descanso. Tchau, tchau.